Olá, tudo bem? Dirigir um veículo. O que parece uma atividade simples para algumas pessoas, para outras pode virar um transtorno, provocando medos ou fobias. Você conhece alguém que tem esse tipo de trauma? No De Bem com Você de hoje, a psicóloga Marcela Giovana vai nos ajudar com dicas valiosas que podem ajudar a superar essa dificuldade. Tudo bem, Marcela? Tudo bem. Gostaria de começar agradecendo aqui pelo convite. Estou muito feliz de poder participar. E nós estamos muito felizes também com você aqui, viu? Marcela, para a gente começar, você falou nos bastidores que existe uma diferença entre medo e fobia. Quais são essas diferenças? Bom, a diferença básica é que uma fobia é como se fosse um medo avançado. Então, o medo mesmo é uma coisa muito natural, que todo mundo tem praticamente. Mas a fobia é quando aquilo se torna muito biológico, pode chegar a ter crises, então você não consegue controlar muito bem. Agora, o medo são aquela sensação que a gente tem quando avisa que alguma coisa pode não dar certo, aqueles pensamentos que vêm falando, nossa, se eu fizer isso vai dar errado, se eu fizer isso talvez não seja muito legal, como uma forma da gente se prevenir mesmo. Sim, o medo é até uma segurança do nosso próprio organismo, né? Exatamente. Tá certo, Marcela. E o que pode provocar esse medo da direção? De repente, a pessoa ficar até com fobia mesmo. Claro. Bom, o medo da direção, ele pode vir de traumas passados. Então, se você já teve alguma situação relacionada à direção, se você passou por um acidente quando você era mais jovem, ou se aconteceu alguma coisa muito forte, mesmo você dirigindo até mesmo, e aquilo pode acabar gerando uma crise maior, porque é o seu sistema ali tentando te proteger mesmo, né? Ele quer que você se proteja, então ele vai avisar, tem alguma coisa errada acontecendo. E aí você começa a sentir a crise mesmo, por assim dizer. Outra forma que pode vir a acontecer é por você sempre ouvir de outras pessoas que aquela situação pode ser ruim. Então você é pequeno e muitas pessoas à sua volta falam que a direção é uma coisa perigosa ou que já tem medo de dirigir, que dirigir é perigoso, você pode ir incorporando aquele sentimento. E é claro, quanto mais ouvido você dá para o seu medo, quanto mais você escuta ele, não enfrenta ele, ele pode vir a aumentar e pode vir a virar fobia mais para frente. Tá certo. E também existem alguns sintomas, você começou a falar aqui, fisiológicos mesmo, desse medo. Então a pessoa, de repente, pegou o carro ou está prestes a sair de casa. Como ela pode identificar que ela está ficando com um trauma da direção ou com medo? Eu acho que a primeira identificação que você precisa fazer é uma coisa que vem bem antes. Então, quando você pensa em dirigir, o que passa na sua cabeça? Quais são os primeiros pensamentos que vêm? São pensamentos negativos? São pensamentos que você não vai conseguir, que aquilo vai ser um grande problema? Isso já pode ser um sinal que aquela situação vai se transformar num medo maior. Então ali, começou a se preparar para dirigir, pegou a chave, começou a reparar que a mão está suando, você já começa a suar, o coração começa a acelerar muito, então você fica sempre com aqueles pensamentos negativos, a respiração começa a dar uma acelerada. Exatamente, isso pode ser um grande indício que aquilo ali pode estar sendo um problema. São alguns sinais. E a comunidade surda também pode acompanhar os nossos programas, porque toda a programação da TV Câmara conta com a tradução em Libras. E quem ajuda a gente na tradução hoje é a Ana Furtado, ela está aqui do meu ladinho e já é parceira do De Bem com Você aí de longas datas, né, Ana? Muito obrigada. E agora deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta. Você já acompanha as nossas redes sociais? O endereço é bem fácil, @tvcâmara_sjc. E agora eu te convido também a doutora Marcela, a gente vai acompanhar uma reportagem da repórter Vanessa Nascimento, que foi acompanhar uma aula para pessoas habilitadas que estão superando o medo de dirigir. Vamos conferir, Marcela? Gisele, tô aqui com a Luciana, a gente vai falar sobre medo de dirigir. Luciana, eu quero que você conte sua experiência, porque o medo já passou, né? Ah, sim, agora já está superado. Eu dirigia muito bem, eu tirei a minha habilitação grávida, então já dirigia há mais de 15 anos. Mas eu tive um problema de saúde muito grave na época e me impossibilitou de dirigir. Tanto que eu vi que nunca mais eu iria dirigir, que era impossível, que seria por questão de limitações mesmo físicas.
E como a gente não deve acreditar em tudo, eu esperei todo esse tempo, eu fiquei 12 anos sem dirigir. Aí essa vontade de voltar a dirigir foi crescendo e o meu marido viu uma postagem dizendo que existia aqui em São José, perto de casa, uma pessoa que dava aula para pessoas habilitadas com esse tipo de limitação ou medo. E aí entrei em contato e foi a melhor coisa que eu fiz, porque além de voltar a dirigir, que é uma maravilha, porque a liberdade, né, de você não ficar dependendo mais de ninguém, é saber que tudo que a gente quer, se dedica e com a ajuda certa, você consegue, né? Então não existe limitação, a limitação é dentro de você, na sua cabeça. Agora, Gi, no caso da Luciana, ela já dirigia e depois ela teve uma limitação e voltou a dirigir. Quando você voltou a dirigir, o que você sentiu, Lu? Olha, a primeira vez que nós saímos para analisar até que grau eu conseguia dirigir com segurança, eu amei. Eu falei, não, por que eu fiquei tanto tempo? Deu muito medo, eu tive muita insegurança, mas o que aconteceu? Eu tive ajuda, né, nesse ponto, né? Então eu fui muito acalmada, a pessoa que me atendeu, ela foi muito tranquila. E aí estava tudo aqui guardado, né? Eu só estava sem usar. Então, como eu não dirigia, a gente acaba esquecendo. Mas deu medo, eu não vou dizer que foi uma coisa assim fácil. Gi, a gente conversou com a Luciana, ela contou a experiência dela e olha, eu tô aqui com a Analice, que é a responsável por essa transformação na vida da Luciana. Analice, a Luciana falou pra gente que assim, foi até diferente de quando ela tirou a habilitação para quando ela resolveu reaprender a dirigir. Por que é diferente? O aluno, quando ele vem pro treinamento, a primeira coisa que ele senta, ele quer falar da dúvida dele que ele tem em relação a ele mesmo, né? Ana, aconteceu um acidente, eu fiquei com medo. Ana, eu peguei o carro, eu não consegui sair, eu acabei batendo em outro carro. Tem várias histórias, na verdade, né? Então, aí eu começo a trabalhar com eles na parte psicológica primeiro. Primeiro a gente conhece a história dele. Normalmente, quando uma pessoa vem atrás do seu trabalho, qual que é a queixa maior? É aquela pessoa que não conseguia dirigir, que na autoescola ela fez tudo direitinho, foi um robozinho, mas qual que é a dificuldade maior na hora de realmente pegar o trânsito? É medo do trânsito, medo das pessoas, medo do carro, medo de dar uma pane? Quais são os medos? Medo do carro e do trânsito, do carro. Por quê? Porque assim, o que o treinamento faz de início? Primeiro, eu coloco para o aluno que ele tem que conhecer o comando. Quando ele domina a máquina, ele vai dominar tudo. Você dominou o carro, dominou os comandos do carro, automaticamente você está tendo direção segura. Aí daí em diante vem a velocidade. E é um sucesso, é sempre um sucesso. Ana, obrigada, viu? E Gi, não sei você, eu adoro dirigir. E você, conta pra mim, você teve alguma dificuldade? Teve algum medo? Eu só tive preguiça de tirar a habilitação, mas depois que deslanchei não parei mais. Tchau, tchau! Olha, respondendo a pergunta da Vanessa, não, eu não tenho medo de dirigir, eu amo dirigir. Aliás, eu sou sempre a motorista da rodada. Mas, olha, muito importante procurar ajuda profissional de algum instrutor. Mas a ajuda psicológica também é fundamental, né, Marcela? Ah, com certeza. Querendo ou não, uma grande característica do medo é você conseguir perceber que ele vem muito atrelado à nossa insegurança. Então, muitas vezes, se você buscar a ajuda de um profissional da parte psicológica, você consegue vencer, pelo menos antes de começar a dirigir, esses medos, esses pensamentos, esses receios que acabam
gerando todos os restos sentimentos ruins aí. Até porque a técnica precisa caminhar junto com a parte psicológica, não tem como dirigir se falta um dos dois, né? Não, eu acho que o medo é uma das coisas que pode atrapalhar muito mais quando a pessoa está tentando dirigir. Tira o foco, a pessoa não consegue se concentrar e tudo que ela pensa, querendo ou não, se é uma coisa negativa, aquilo influencia todo o resto que você vai fazer dali pra frente. Com certeza, tá certo. Bom, gente, no próximo bloco eu converso pela internet com a psicóloga Cecília Bellina, que tem especialização em psicologia comportamental e psicologia do trânsito pela USP. Nós vamos conversar com ela sobre os benefícios de tratar o medo de dirigir a partir da terapia em grupo. Ficou curioso para entender como que é esse processo? Eu confesso que eu estou bastante curiosa, então aguenta aí que a gente volta já já. Estamos de volta. Você tem medo de dirigir? Conhece alguém que tem esse tipo de trauma? Se a resposta for sim, o De Bem com Você de hoje conta com dicas valiosas sobre como superar esse trauma. E agora eu converso com a psicóloga Cecília Bellina, que tem especialização em psicologia comportamental e psicologia do trânsito pela USP. Oi, Cecília, tudo bem? Oi, Gisele, tudo bem? Muito obrigada, que prazer conversar com você. Caiu? Olha só, então nós perdemos o sinal com a Cecília. Opa, voltou, que rápido. Cecília, quando a gente pensa em medo de dirigir, parece algo muito pessoal, né? Mas é possível fazer esse tratamento em grupo? Quais são os benefícios desse tipo de tratamento? Então, eu trabalho com medo de dirigir há mais de 30 anos, né? E o grupo, ele tem muitas vantagens, né? A primeira vantagem qual é? É você criar uma expectativa positiva. Eu brinco com o pessoal que sem esperança, sem uma expectativa positiva, você não vai nem no fisioterapeuta. Você precisa acreditar. Isso o grupo traz no primeiro dia, né? Por quê? Porque eu entro num grupo, eu vejo todo mundo motivado, com esperança. Então, já é uma coisa que eu consigo. Outra coisa que o medo de dirigir provoca, você se sente sozinha. Porque dirigir é um comportamento muito usual, parece que todo mundo faz. A pessoa que tem medo de dirigir, ela não é compreendida pela família, no âmbito social. Todo mundo fala, é fácil, é só sentar e dirigir. Parece que ninguém entende o medo de dirigir. E aí, no grupo, pela primeira vez, ela vai se sentir pertencente, ela vai falar, gente, eu não estou sozinha no mundo, que delícia, eu encontrei a minha turma, né? Então, ela se sente acolhida. Outra vantagem muito grande é você dividir as emoções com os outros, porque você acha que só você tem aquele monte de sintomas, que é o tremor, que é a boca seca, que é o coração disparado que vai sair pela boca, que é o suor excessivo, a dor de barriga. Quando você começa no grupo a dividir essas emoções com os outros, esses sintomas com os outros, você se sente muito acolhido, né? Então eu brinco que quando você sai de carro, você sente as emoções, porque vai sentir. Quem tem medo de dirigir sente emoção. O medo é uma emoção boa. Como quando ele cresce muito, ele vira uma emoção ruim, você vai sentir o bom e o ruim. E aí você tem aquele grupo para contar sobre isso, aquele grupo que vai te entender, né? Confiança. O grupo, ele traz muita confiança também, porque você vê ali todo mundo no mesmo barco, todo mundo conseguindo,
todo mundo criando coragem, todo mundo tentando, uns ficando tristes, outros ficando alegres, uns tendo experiência boa, outros tendo experiência ruim. Então, o grupo acaba sendo perfeito para tratar o medo de dirigir. Você percebeu? Eu sou apaixonada por medo de dirigir. Sim, nós percebemos. E agora eu tenho certeza que todos... grupo e medo de dirigir, né? Sim, nós percebemos a sua paixão. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão em casa e que passam por esse tipo de medo ou por esse tipo de fobia, com certeza, a partir de hoje, vai procurar um tratamento também em grupo. Muito obrigada, Cecília, pela sua participação, foi incrível. De nada, tchau. Tchau, até uma próxima oportunidade. Obrigada. Muito legal, né, Marcela? Então, realmente, o apoio da família, dos amigos, essa questão... Porque a gente pensa assim, quando alguém comenta, né, eu tenho medo de dirigir, geralmente vem a frase que a Cecília falou, né? Ai, mas é tão simples. Então, o apoio dos amigos, o apoio em grupo é fundamental. Olha, com certeza. Eu acho que para tudo que a gente vai fazer na vida, a gente busca a opinião de outras pessoas, porque somos seres sociais, né? É uma coisa, é um fato importante. Mas eu acho que dentro do dirigir, como ela falou, algumas pessoas se sentem sozinhas com esse medo, porque outras acham aquilo a coisa mais fácil do mundo. Sendo que não é. Marcela, e como deve ser essa abordagem? Por exemplo, eu tenho habilitação, eu não tenho medo de dirigir, mas de repente tem um membro da minha família que tem esse medo. Como que eu posso ajudar essa pessoa? Eu acho que a melhor forma que a gente pode ajudar alguém que tem medo é mostrar a realidade da situação para ela. Então, muito provavelmente, uma pessoa que tem muito medo, talvez a experiência dela foi ruim e provavelmente ela teve uma experiência limitada. Então, se essa experiência ruim não é 100% das vezes que vai acontecer, alguém conseguir mostrar para ela que pode sim vir a ser algo positivo, ela vai conseguir superar isso, até porque ninguém nasce sabendo, né? A gente precisa aprender todas as coisas. Acredito que isso vai facilitar muito. Tá certo, e respeitar o tempo também, né? Eu imagino que cada pessoa tem, o processo é diferente de uma pessoa para outra. Ah, com certeza, né? Eu acho que é uma situação complexa, porque requer muita responsabilidade de quem está dirigindo e, querendo ou não, é muita segurança também para você saber o que você vai conseguir fazer. Então, cada um tem o seu tempo para desenvolver isso e algumas pessoas se cobram muito do perfeito, de já começar e saber fazer tudo, se esquece que tem que treinar para as coisas acontecerem. Então, essa culpa excessiva acaba atrapalhando muito o caminho. Existe um processo, existe um caminho. Exatamente. E um medo de muitos motoristas é dirigir em períodos de chuva forte ou até mesmo tempestades. Depois do intervalo, eu vou conversar com uma representante do Observatório Nacional de Segurança Viária, que vai trazer dicas fundamentais para a segurança no trânsito, principalmente em dias de chuva. Então, fica aí que nós voltamos já já. Você já sentiu aquele frio na barriga só de pensar em assumir o volante? O medo de dirigir é algo comum e pode afetar muitas pessoas. A boa notícia é que esse medo pode ser superado. E a gente te mostra como superar aqui no De Bem com Você. E agora eu converso com a Daniela Gurgel, que é porta-voz do Observatório Nacional de Segurança Viária, para falar um assunto que eu acho que todo motorista tem medo: dirigir durante uma tempestade. Tudo bem, Daniela? Olá, Gisele, é um prazer enorme estar com você aqui no De Bem com a Vida. Ótimo, nós que agradecemos. De bem com você, desculpa. Imagina, de bem com você, de bem com a vida, o importante é ficar de bem. Exatamente. Daniela, não precisa ter medo de dirigir para ficar apreensivo em dias de tempestade, né? Todo motorista, com medo ou sem medo, fica um pouco mais receoso. Como dirigir com segurança em dias chuvosos? Primeira dica, Gisele, é realmente diminuir a velocidade que você está. A velocidade
máxima permitida em cada via e rodovia que você transita é para o sol brilhando, céu azul. Se você está à noite ou se você está em dias de chuva, e aí essa chuva nem precisa ser uma tempestade, pode ser uma chuva amena, é importantíssimo que você reduza a velocidade. Então, essa é a principal dica de segurança para que a gente possa conseguir chegar no nosso destino sem nenhum problema. Perfeito. E um trânsito seguro é feito por pessoas. Como que cada motorista pode contribuir para a segurança viária em todos os sentidos? Gisele, eu acho que a dica principal é seguir a regra, né? O trânsito, ele acontece num espaço compartilhado, né? A rua não é minha, a rua não é sua, a rua é de todos nós. Então, a gente precisa compartilhar esse espaço público. E esse espaço público, para que todo mundo possa ir e voltar em segurança, é muito importante que as pessoas cumpram a regra. E quais são as regras principais para que a gente possa estar protegido e proteger quem cruza o caminho, o nosso caminho? Seguir toda a sinalização de trânsito. Então, semáforo vermelho quer dizer pare, né? Não é para você passar no amarelo. Então, você sabe que o semáforo vai ficar vermelho, reduza a velocidade, pare, para que você não, de repente, ultrapasse quem está vindo na outra rua. Seguir os limites de velocidade, não usar o celular enquanto está dirigindo, porque o celular distrai. E você está tratando aqui de um assunto que é a questão do medo, que tem tudo a ver com a concentração, né? As pessoas ficam com medo de dirigir, porque eu acho que no fundo a Marcela pode falar um pouquinho disso também, falta-lhes a concentração naquilo que ela está fazendo, e dirigir é um ato que requer concentração. Então, você precisa prestar atenção na sinalização, precisa prestar atenção no seu veículo, né? Como é que o veículo está se comportando, precisa prestar atenção em todo mundo que está transitando ao seu lado, o pedestre, a bicicleta, a motocicleta, os veículos maiores, né? Que são cheios de ponto cego. Então, assim, é uma atividade que requer uma série de cuidados, de atenção, né? Cuidado e atenção de quem está ao volante. Então, Perfeito. tudo isso é muito importante. Ótimo. E existe um mês do ano que as ações de conscientização no trânsito são mais intensificadas, né? Que é o Maio Amarelo. Mas é importante a gente ressaltar que a segurança no trânsito, ela deve durar o ano inteiro, não é mesmo, Daniela? Não tenha dúvida. O maio, ele é para que a gente possa realmente intensificar, falar com todo mundo, massificar, né, essa questão de quanto o Brasil é inseguro no trânsito. Hoje o Brasil está entre os 5 países, Gisele, que mais matam no trânsito. O último dado aqui do Observatório Nacional de Segurança Viária aponta que a gente está perdendo quase 100 brasileiros todos os dias vítimas dos acidentes, dos sinistros de trânsito. Então, é muito importante que a gente realmente perceba todos os riscos que a gente tem quando a gente sai. Não é só o medo, é toda a atenção que a atividade de dirigir requer. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso dentro de casa, na escola, na igreja, com os amigos, no churrasco. Então, por isso, o maio vem para isso, para a gente intensificar essa conversa entre todo mundo que a gente gosta. Tá certo, Daniela. Muito obrigada pela sua participação. Daniela Gurgel, que é porta-voz do Observatório Nacional de Segurança Viária. Eu sei que nós vamos receber o material e a gente vai disponibilizar aqui também na nossa grade, na nossa programação aí de vocês, viu? Está ótimo, eu convido, né, todos os telespectadores e todo mundo aí de São José dos Campos para que acompanhe o Maio Amarelo e que realmente leve essa conversa para dentro de casa. Isso é muito importante. Tá ótimo, muito obrigada pelo convite. Até uma próxima. Marcela, resiliência é fundamental em todas as áreas da vida, mas quando o assunto é superar o medo, precisa ser bastante resiliente, né? Eu acho que a gente precisa encarar a todo momento quais são as situações que trazem medo pra gente e realmente aceitar que a gente tem medo daquilo, né? Porque, querendo ou não, uma situação de medo, muitas vezes a gente esconde. Sim. Ou a gente tenta ouvir ele sem entender o porquê, sem saber de onde vem, e isso acaba atrapalhando tudo. São os
pensamentos sabotadores. Você começou a falar sobre isso, né? Sim. Não deixar nada sabotar essa vontade de superar esse medo. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, os pensamentos sabotadores que às vezes tentam atrapalhar aí. Exatamente. Bom, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente aprende que as nossas emoções são frutos dos nossos pensamentos intrusivos, esses pensamentos automáticos que aparecem aí do nada, que vêm. Então, se você não tenta controlar eles, se você não tenta mostrar para o seu cérebro que está tudo bem, você apenas aceita que aquilo vai ser um problema, que eu não vou dirigir muito bem, que eu não vou conseguir sair, que eu vou bater em alguém, que o carro vai morrer e tudo mais, você acaba ajudando essas emoções ruins a virem à tona. É uma preocupação que o nome já fala, né? Pré-ocupação, com algo que às vezes nem aconteceu e nem vai acontecer. Exatamente, é sofrer no mínimo 2 vezes aí. Sofre 2 vezes, é verdade, sofre antecipado. Tá certo. E nosso tempo já está praticamente acabando, então para concluir, eu gostaria que você deixasse aí algumas dicas para os motoristas habilitados que estão ainda com medo ou criando coragem para seguir firme aí na direção. Bom, eu acho que o principal é saber que ninguém nasce já sabendo fazer tudo. A gente tem que aprender a fazer as coisas, a gente tem que aprender a fazer tudo com calma, no tempo. Então, quando a gente é neném, quando a gente é criança, a gente tem que aprender um monte de coisa, a gente entende que a pessoa vai fazer aquilo com falhas mesmo e assim vai. Então, quando nós somos adultos, nada muda, o processo de aprendizado sempre vai ser o mesmo. Então, vá com calma, pare de se culpar, busque ajuda, tem muita gente que pode te ajudar com isso, assim como a gente viu na reportagem, Sim. né? Principalmente a ajuda de um profissional, se esse medo chegar a ser uma fobia de verdade, você precisa Tá dessa certo, ajuda. eu vou ter que estourar, eu vou ter que terminar porque nós já estouramos, Tudo perdão. bem. Marcela, muito obrigada pela sua participação. Gente, desculpa a produção, estourei, mas prometo não fazer isso outras vezes. É que o tema vale a pena, né? Espero que a partir de hoje você sinta mais tranquilidade e segurança ao dirigir o seu veículo pelas ruas da nossa cidade. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Obrigada, Marcela. Obrigada a você de casa pela participação, produção e acompanha a gente aí por meio das nossas redes sociais. Até mais!